Estamos de volta! E... programa Santarém Podcast, né? E dessa vez estamos com o nosso convidado mais do que especial. E não é Pedro, nosso convidado desta noite é o nosso irmão Leandrão. Vai ser o Leandrão. Vai ser o... E Pedrão, na verdade, ele é o meu auxiliar, o nosso comentarista. Vai ser o Pedrão. Vai ser eu a todos, vai ser eu. E dando continuidade aos nossos podcasts, né? Falamos sobre o pecado humano, sobre a queda do homem. E hoje o tema principal é sobre os patriarcas, exatamente. Abraão, Isaac e Jacó, como todos sabem. E dá para pegar um pouco de José também, né? Para este primeiro momento, né? Gostaríamos de falar a respeito de Abraão, que é o principal dos patriarcas, né? O qual Deus faz a promessa. E nesse comentário nós temos como tema principal, o texto principal, Gênesis, né? Capítulo 12, versículo 1 ao 4. Eu gostaria de convidar o irmão Leandrão para ler. Sim, sem um detalhe, você poderia ler a partezinha que você falou antes, do 11, que você estava comentando comigo antes? Porque você estava comentando antes que tinha uma partezinha que ficou faltando na hora que a gente montou, né? O final do capítulo 11, no versículo 31 e 32, a palavra de Deus diz assim: Tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Arão, ou Abrão, né? E saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. Com a morte de Terá, nós temos o início, né, da história de Abraão. E o capítulo 12. Certo. Ora, ó Senhor, diz Abrão, né, que ainda não era Abrão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei. E te engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E a ti serão benditas todas as famílias da terra. E partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia dito, e foi Ló com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Arã. Amém? Amém. Dando continuidade à nossa leitura, peço para que Pedrinho leia o versículo 26 em diante, até o 34. Pode ser, Pedro? Amém. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são... Errou! Meu Deus! Errou de novo. O capítulo é o 30. E o versículo O versículo é 26. vai dar certo. Estamos ali. Então Judá disse aos seus irmãos: Que proveito haverá em que matemos a nosso irmão e escondamos a sua mão? Vinde e vendamo a estes ismaelitas, assim não seja nossa mão sobre ele, porque ele é o nosso irmão, nossa carne, e seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Voltando, pois, Rúben à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes e voltou a seus irmãos e disse: O moço não está lá, para onde irei eu? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue. E enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la
a seu pai disseram: Temos achado esta túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho. E reconhecendo-a, disse: É a túnica de meu filho. Uma fera o comeu. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs saco sobre os seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias. Amém. Amém. E para falarmos de Abrão, né, que ainda não é Abraão, porque ainda não era pai de uma grande nação, né, para falarmos deste homem que consideramos hoje como o pai da nossa fé, né, é interessante entender que Abrão, ele era descendente dos hebreus, de Éber, né, por isso que se dá o nome de Hebreus. Ah, que bonitinho. Tinha esquecido desse detalhe. E Abrão, ele estava em Harã, na época do falecimento do seu sobrinho, né? Que foi Harã. Por isso que o nome da terra é Padã-Harã, que Terá deu em homenagem ao seu filho falecido. Ele estava lá e Deus o chama. Mas eu acho interessante a pergunta por quê? Por que Deus chama Abrão? Porque ele separou, no caso, ele especificamente. Tinha tantas pessoas, né, que poderiam ter escolhido, né? O que a gente está falando ali é o seguinte: a gente tem duas narrativas, né? Nós estudamos anteriormente a Torre de Babel, um pouco antes de Abraão, e o povo ali já está dividido, dissipado, cada um no seu lugar, cada um fala o seu idioma. Então, esse é o cenário atual de Abraão. Então, dali podia sair um monte de gente. Inclusive, a gente até discutiu isso no vídeo anterior, que no período da Torre de Babel, não havia uma pessoa assim, como é que eu posso dizer, um separado, ungido por Deus. Não havia uma pessoa separada naquele momento da Torre de Babel. Todos estavam num pensamento em comum, um pensamento comum, corrijo. É um pensamento comum. Todo mundo pensava a mesma coisa, então não havia uma pessoa separada, não foi como Noé. Noé tinha um pensamento diferente do resto da população. Na Torre de Babel não tinha isso. Então, quando Abraão surgiu, em meio a essa situação toda, no caso Abraão, né, surgiu, ele já veio com um pensamento diferente do coletivo. Ele era a primeira pessoa que apareceu ali com um pensamento diferente dos demais. Então eu acredito que por essa razão Deus se atentou a ele. Agora, a pergunta que não quer calar é como essa mudança aconteceu na mente de Abraão. Porque você imagina, você tem um pai pagão, que o pai de Abraão era pagão. Morava numa terra que era pagã. Que Os caldeus era uma das cidades principais da Mesopotâmia, uma grande cidade, considerando a época, e lá havia uma grande idolatria, porque em um dos caldeus se adorava vários deuses. Sim. Deuses assim, que são mais antigos até assim, do que da Babilônia, podemos dizer, né? E que originaram os deuses da Babilônia. A gente tem, por exemplo, um deus Marduk, o qual adoravam lá nos zigurates, que chamam, né? Que são os grandes altares que faziam. Tem o Tiamat também, não estou falando de Caverna do Dragão não, viu gente? Não. Porque faz parte do paganismo da época. Não, porque tem gente que pode dizer isso depois nos comentários. Eu falei, não é isso. Mas o que não quer calar, você acha que a morte de Harã em Ur dos Caldeus fez com que Terá, que é pai de Abrão, saísse de lá? Foi por consequência disso? Eu acho, em parte pode ser, uma boa parte pode ser, mas também pode ser por questão de oportunidade, igual nos dias de hoje. Às vezes pode surgir alguma oportunidade diferente em outra terra. Eles são nômades. Então eles migravam muito. Quando acabou a Torre de Babel e eles se espalhavam, eles não conseguiram se consolidar em um lugar fixo ainda. Então eles estavam sempre nômades. Então, a eles sempre dificuldade do idioma, né? É. Gerava isso também. Porque você está esquecendo que é a torre que veio antes de Abraão. E muita gente, quando vai tratar de Abraão, esquece que a torre veio antes. Então, a Torre de Babel mudou toda a política e a geografia daquela região. Por quê? Tornou aquelas pessoas nômades, tornou elas grupos separados por idiomas, por línguas gerais. Então, eles tinham que tentar se manter unidos, como uma tribo, podemos botar assim, e ficar se mudando para locais que dessem algum tipo de vantagem, ou tivesse uma infraestrutura melhor, condições melhores de vida, essas coisas. Até porque também os climas daquela região ali do Mediterrâneo muda muito. Eu falo Mediterrâneo ali, mas vou corrigir. Não é Mediterrâneo não. É aquela região ali que corresponde ao Mediterrâneo, mas não é só o Mediterrâneo não. Tem toda aquela parte ali do Oriente Médio, tá?
fala Mediterrâneo só simbólico, né? Porque tem em relação ao mar. E é Mesopotâmia também? Mas na verdade é Oriente Médio. Então aquela região do Oriente Médio, corresponde ao Oriente Médio, ela é uma região com um clima meio complicado. Era chamada de Ásia Menor, na verdade. Isso. Eu falo essa linguagem para os dias de hoje, né? Para ficar mais fácil. E assim, você acha, Pedrinho, que Abraão, antes de ser chamado por Deus, já tinha uma certa intimidade com ele? Dá para imaginar assim que... Será que Abraão ele já tinha intimidade com Deus quando Deus chamou ele? Ou foi se criando ao longo do tempo? É uma boa pergunta. Mas você imagina que ele tinha? Assim, na verdade, eu imagino que Deus tinha planos para ele, obviamente. Né? Mas ainda não tinha. Mas ele ainda não tinha uma certa intimidade com Deus. Né? Assim. Até porque eu acho que por conta da ação que ele tomou, né, da destruição dos santos, né? Eu acho que não tinha ainda. Talvez ele tivesse uma ideia de Deus, ok? Até porque eles tinham, aconteceu a coluna Babel, eles tinham uma ideia do que era Deus. Mas, assim, eu acho que não havia muita conexão ainda. Ainda não. Eu acho que mais à frente é que a gente vai ver que Deus vem até ele, não é ele que vai até Deus, né? Tem esse detalhe também. Né? Deus é que procurou Abraão para conversar com ele, explicar o planejamento, os planos de Deus para a vida dele. Aí o que muita gente questiona, você já comentou isso no início, por que ele, né? Aí voltando um pouquinho do que eu tinha falado antes, ele fez essa diferença, destruiu as estátuas ali, né? Que esqueci de contar essa parte, né? Ele saiu destruindo os santos do pai dele lá, né? Dizendo que aquilo ali não era os deuses dele, que ele negócio todo, né? Porque ele tinha uma visão diferente. Ele queria que fosse um Deus que não fosse palpável, provavelmente, né? E que fosse uma coisa assim maior. Porque um Deus imagem, você imagina isso para os dias de hoje. Um Deus imagem, o que ele faz com você? Ele não move. Você até vezes comentou isso, acho que num dos vídeos, não lembro. Mas, ou foi uma aula específica. Você diz, mas a estátua está lá, não se move, não vê, não cheira, não ouve, não fala. O que aquele santo vai fazer pelo amor? Né? Você questionou o que ele vai fazer com você? Nada, é uma estátua vazia. Né? Aí muita gente diz, mas ela serve de canal de conexão, né? Que eles usavam um canal de conexão com, né? Eles dizem que é um canal de conexão com os deuses, né? Mas na verdade Abraão não queria isso. Abraão queria um contato mais pessoal com Deus, né? Apesar de ele não ter, você estava falando em relação a ter ou não ter, né? Ele ainda não tinha, mas ele queria ter. Ele queria ter essa proximidade. Provavelmente ele já tinha ideia do que aconteceu antes, porque a história ela ainda é passada adiante. Era só contada de boca em boca, né? Era passada, porque chegou até Moisés. Então, assim, se chegou até Moisés, essa mensagem ela foi passada de Adão até chegar a Moisés. Então, Abraão, no caso, já cristão, né? Não ele ainda antes, né? Ele decidiu talvez passar essa mensagem adiante através dos filhos, mais à frente. Então, ele já recebeu do pai e depois foi passando às gerações seguintes. Entendeu? Até chegar no período de Moisés e Moisés passar a fazer uma coisa mais estruturada, né? O que vocês estão falando faz muito sentido, no sentido que, quando o Pedrinho falou a respeito de que Deus tinha um plano para Abraão, só que Abraão ainda não sabia desse plano, lógico, né? Só que o que acontece? Quando Deus tem um plano para a pessoa, ele primeiro prepara a pessoa, né? E o que Deus fez para preparar Abraão? Ele chama Abraão e vê se realmente ele tem a fé necessária para sair do lugar, entendeu? Para não ficar na terra onde tinha conforto, onde tinha sua parentela, onde tinha tudo ali que ele precisava para viver e sobreviver. Então Deus faz um teste para Abraão e faz assim, olha, sai da tua parentela e vai para uma terra onde eu te mostrarei. Ou seja, Deus ainda ia mostrar essa terra para Abraão. E ele foi pela fé. Então o plano de Deus, como Pedro fala, foi se confirmando através da fé de Abraão. Então talvez dá para imaginar que o que fez a intimidade acontecer mesmo entre Abraão e Deus foi a fé que ele teve. Eu também creio nisso. É a mesma visão que eu também não penso da mesma forma. Eu acredito que ele realmente foi ali com uma questão muito de fé. Aí por isso que muita gente, né, que está nos homens da fé ali, né, nos heróis da fé, né, no hall,
Porque tem que ter muita fé para acreditar naquilo que você nunca viu na sua vida. Você só ouviu falar ou imaginou, porque alguém contou, alguém disse em algum momento. Então, o cara tinha que ter muita fé para seguir aquilo ali. No momento que você vê Deus pela primeira vez, você ouve, né, no caso, Deus ali, chamando você para fazer um trabalho ao qual você ainda não sabia o que é ainda. Você vê a incerteza do Abraão, que tem uma coisa legal nessa. A incerteza do Abraão é tão grande que ele chamou logo, venha comigo, eu não vou sozinho. É aquela incerteza assim, sabe? Eu não vou conseguir fazer assim, porque era Deus que estava chamando. Aí muita gente diz, mas ele chamou Ló porque ele era velho, não tinha filhos ainda. Mas eu acho que tinha várias incertezas. E Ló seria extremamente útil, porque Ló era útil para Abraão naquele momento, né? Então ele ter chamado Ló especificamente, não só a Sara, sua esposa, né? A pessoa diz, mas ele tinha esposa, né? É verdade, e ela? Porque ela não serve como ajudante não faz as coisas, não é bem assim. A Sara tinha funções e Ló tinha outras, não eram as mesmas funções. E as pessoas pensam que ela tinha que fazer uma função, ela vai lá para o campo cuidar das ovelhas, entendeu? Vai tirar a pele, a lã lá dos cordeiros, não é assim. Então, assim, eu acho que cada um ali tem as suas responsabilidades e obrigações naquela família. Então, como o Ló já assistenciava ele antes, nada mais justo, né? Deus chamou ele, vou levar Ló comigo, né? E já levou Ló com uma estrutura, digamos assim, né? Porque de uma família já, né? Já era casado também, assim como Abraão já era casado. Infelizmente, as promessas elas tendem a acontecer do jeito que Deus quer, né? E com Abraão não foi diferente, até porque quando Abraão chega na terra que Deus fala para ele ir, o que acontece? Tem gente habitando nessa terra, né? Eu fico imaginando a cara de Abraão quando chega lá e é barrado pela gente, pelos habitantes, né? Opa, aqui você já está passando a fronteira de não sei da onde, Canaã. Aí Abraão. Calma aí. Isso me fez lembrar, isso aqui é só um adendo, tá? Teve uma comédia que é o pessoal de Brasília, inclusive. Eu não vou lembrar o nome da companhia, mas eles fizeram um quadro específico onde tinha um personagem que comandava um pedaço de chão, um pedaço de território. E vinha um outro personagem, não vou citar os personagens para ninguém, né, depois ficar dizendo que eu estou... Aí o personagem hebreu vem e meio que pede para passar. Aí você tem que pagar pedágio para passar da minha propriedade. E beleza, ele foi, pagou o pedágio. Aí, 1 metro depois, segundo pedágio. Ele falou o quê? Para sair da minha propriedade. Peraí, então a propriedade só tem 1 metro? Né? Literalmente, de território só tinha 1 metro. Quer dizer, a ideia era mais ou menos essa. Quer dizer, ele estava passando por um território que não era dele. Ele falou, mas é teu? Você comanda as 2 fronteiras? Como assim? Né? Mas isso é uma brincadeira, tá, gente? Parentes, né? Então, se juntaram, acho que para manter também uma questão ali de, como se fala, de bens, porque geralmente quando as pessoas se casavam com uma família, eles mantinham os bens entre eles, né? Se você for com outra família, você tem que compartilhar os bens daquela família com você. Então, ela tinha que vir com o dote, o famoso dote, quer lembrar? Aí ela teria que vir com um dote para poder fazer o casamento, entendeu? Então isso aí era mais complicado, mas ali ele fez o casamento e deu certo. Agora o ruim da mentira é que mentira tem perna curta. Uma hora a verdade brota. Dando continuidade à nossa história, a gente sabe que quando Abraão ele desce do Egito, faz as suas riquezas lá, porque Faraó manda ele embora, né, com a esposa dele. Agora com a esposa dele. Prefiro não comentar. Faraó entrega riquezas para Abraão sair da terra dele. E assim eles saem da terra do Egito. Só que há um problema nisso, né? Quando Abraão sai da terra do Egito, eles têm muitas riquezas. Assim como Abraão, como Ló também. Só que o que acontece? Como os dois tinham muitas riquezas,
há uma rixa entre os pastores de Ló e os pastores de Abrão. E por causa disso, Ló dá a ideia para Abrão para eles se separarem, né? E aí, Abrão foi para um lado e Ló foi para o outro, né? E a gente vê no longo da história, no decorrer da história, que Ló ele vai para as partes de Sodoma e Gomorra, né? Para as campinas de Jordão. Enquanto Abrão vai para o outro lado, que no caso era pro lado de Betel, né? Sim. Algo desse tipo, né? Então Ló ele fica na terra de Sodoma e Gomorra, né? E lá acontecem certas coisas com Ló, né? Tu ainda tem a lembrança sobre os acontecimentos, né? Não, na verdade ali já começam a perceber problemas com relação à relação deles ali dentro do grupo em si, né? Porque se vamos supor, mais à frente um pouquinho, eles começam a ter problemas com relação ao Ló, porque o Ló, ele tem uma visão um pouco diferente do Abraão, né? Que agora já é Abraão, agora eu posso falar. Abraão. Ele começa a ter alguns problemas ali com Abraão, em que sentido? Ele acha que aonde eles estão é mais próspero, né? Ló, dizendo, ó, se a gente for lá para Sodoma e Gomorra, a gente vai ter mais prosperidade, né? E Abraão não quis descer, porque Deus disse que ele tinha que se manter naquela terra onde ele estava, né? Porque eles não eram para Sodoma. Que haveria um momento de eles saírem para conquistar outro local e assim por diante. Mas Ló disse, então eu vou levantar a minha campana e ir embora. E descer para Sodoma e Gomorra. E consultando Deus, Deus não havia, porque a promessa de Deus era para Abraão e Sara, certo? Então, olha nosso irmão. Obrigado. Né? Então, assim, a promessa de Deus era para eles. Ló estava se beneficiando, de certa forma, dessa bênção. Né? É o irmão do benefício. Ah, quer cantar junto? Por que Ló queria cantar junto de Abraão? Né? A bênção vem para mim também. Eu acho que ele pensava nisso. Mas ele sabia que lá embaixo ia ter mais prosperidade. Ele não estava muito nessa conexão com Deus como estava Abraão. Então, eles já estavam com o pensamento dividido ali na própria tribo. A fala tribo, né? Porque eles eram um grupo já. Eles funcionavam em sistema tribal, né? Você tem o líder, né, do grupo ali, o condutor, os serviçais, enfim. Então, com a riqueza que ele desceu do Egito, ele já tinha infraestrutura. Então, ele não era uma pessoa mais pobre. Dependente, né? Dependente do seu tio, né? No caso. Isso. Então ele já tinha uma certa independência. Então aí ele começou a falar, não, então eu vou descer. E aí é onde começa a jornada complicada. Porque ele desce para Sodoma e Gomorra e Deus diz, um tempo depois, que ia destruir aquela cidade. As cidades. Eu não lembro exatamente qual das duas em que ele estava. Agora de cabeça, me fugiu a memória, me perdoe. Mas quem lembrar é Sodoma? Sodoma. Então, mas ele ia destruir ambas, né? Porque eu acho que ele pensou em sair de uma e talvez ir para outra, mas não tinha essa opção. As duas cidades seriam destruídas, né? Mas depois o irmão veio direitinho para refrescar minha memória, porque é muita informação, irmão. Sodoma. Então, ele pediu para que, ele falou, Senhor, tenha misericórdia, não precisa destruir, olha como é que Abraão é gente boa, coração bom, homem de Deus. Oh Senhor, tenha piedade, tenha misericórdia, não mate o povo lá embaixo, não. Eu tenho certeza que tem alguém justo, Senhor. Não mata não, tio. Aí Deus disse, rapaz. Eu acho sensacional essa cena, porque, olha, a gente lê, quem lê esse texto, vai achar que parece que vai dar uma comédia, porque ele está falando daquele jeito, mas ele está pensando em uma pessoa só. Ele não está pensando nos cidadãos que estão lá embaixo da cidade, não. Até pode estar pensando, gente, eu não estou julgando Abraão, não. Mas ele pode não estar pensando naquela população em si, na sua família. Porque Ló é a família. E aí eu fiquei analisando aquilo e falei, nossa, ele fez toda uma novela para dizer, Deus salve Ló. Né? E ficou nesse processo, aí Deus vai diminuindo, até tentar ver se salva alguém ali. Né? Então assim, eu fiquei analisando aquele momento ali de petição dele, eu falei, Jesus, quantas pessoas, e isso trazer para os dias de hoje também, porque a gente quase não faz muito isso, mas é importante. Trazer para os dias de hoje, quantas pessoas a gente não pensa dessa forma? A gente às vezes quer salvar uma pessoa que está em determinado local específico, mas o nosso foco está focado naquela pessoa ali, naquele indivíduo, não no grupo, né? O que pode ser salvo, né?
E quantas pessoas ali perderam a oportunidade de serem salvas? Se eu, talvez, aí muita gente pensou assim, mas se o Abraão tivesse realmente pensado no coletivo, não no Ló. Se o Ló não estivesse lá, será que ele teria feito essa oração? Pedindo por Sodoma e Gomorra? Ou ele até saberia o que aconteceria com essa cidade? Porque Deus avisou para ele que iria destruir Sodoma e Gomorra. Ele conhecia o coração. Eu acho que ele conhecia o coração do servo dele. Ele sabia, porque vamos supor, se Ló não estivesse lá, ele jamais saberia talvez a destruição de Sodoma e Gomorra. É provável que ele chegasse lá em cima do monte para olhar, né? De repente... E aquele fogareiro? Ou só o pó, né? Porque só o pó já depois destruído ali. Só o deserto. Só o deserto. Aí eu fiquei imaginando, eu falei, meu Deus, como é que Deus é, né? Porque Deus viu ali, na verdade, pelo coração. Ele sabia que se matasse Ló ali, aquele projeto provavelmente não teria uma certa continuidade, porque o coração dele estava preso à sua família, que era Ló, né? Mas o interessante é que mais à frente, depois, mesmo entrando com o coração ainda ligado a Ló, depois disso, ele começou a desvincular dessa ideia. Porque você depois, nos textos mais à frente, você vai ver que ele não está mais no foco do Abraão, né? Ele completamente saiu do foco do Abraão. Acho que o Abraão passou a entender que são duas pessoas com dois pensamentos, dois caminhos diferentes, e Deus tinha um propósito para ele e a esposa, não para Ló. Não quer dizer que ele estava deixando Ló de lado, tá? Não estou dizendo isso. Então, que ele salvou a vida do abençoado por clamor do Abraão. Só mais uma pergunta. Você acha que, assim, a esposa de Ló tem alguma interferência no ele querer ficar em Sodoma? Eu imaginei que você fosse fazer essa pergunta. Faz sentido. Porque assim, beleza, Ló e Abraão não tinham os mesmos pensamentos. Mas só isso era necessário para eles se debatarem? E quando eles saíssem um do lado do outro, a tendência de Ló era permanecer nos caminhos do Senhor ou se perverter? Entendeu? Porque o que fazia Ló permanecer nos caminhos de Deus é porque Abraão, seu tio, ele buscava Deus, né? Fazia os altares, aí Ló provavelmente via Abraão fazendo tudo Até isso. auxiliava também. Auxiliava. De alguma forma, né? E depois, quando estava só ele, as filhas dele e a esposa. E, né? A esposa de Ló. É isso. O que tu acha? Que a mulher conduzia ele? Seja sincero, não minta, a gente está na igreja. É só um sim ou não. Ela conduz ou não conduz? Rapaz, É tenso, né, velho? Porém, vou ser sincero, acho que não. Olha, você acha que não, que ela não conduzia? Eu não sei dizer o motivo do porquê, eu acho que não, mas assim, na minha opinião, acho que não. Você acha que talvez ele tivesse a mesma linha de pensamento? Porque provavelmente, é porque também não tem como a gente saber com certeza, né, eu acho. Porque ela era crente e não era. Porque Não, ela olhou. não. Ela olhou. Se ela confiasse em Deus, ela não tinha olhado, não. É. Então, assim, eu acho que eles têm a mesma linha de pensamento, porque eu acho que eles sempre estavam juntos, né? Tomaram a decisão juntos. Tomaram a decisão juntos. Então, assim, eu creio que eles têm a mesma linha de pensamento. Eu acho que... Ela pode talvez até ter sugerido uma remota possibilidade, que o texto não diz, né? Que a conversa particular dos dois o texto não diz, né? A questão juntos é a questão mais do pensamento deles mesmo. Mas na questão de pensamento eu acho que eles estavam alinhados. Eu não acredito que ela conduza a coisa toda, você não. percebe que... Sabe por que eu sei que ela acha que ela não conduz? Eu acho que concordo um pouco com ele, por causa da saída da cidade. Porque na saída da cidade foi a primeira vez que ele foi contrariado no texto. Ela nunca tinha contrariado ele no texto bíblico. Só nessa hora que ela contrariou. Que ela não queria sair. Tinha se apegado a Sodoma. Tinha pegado a Sodoma. Ela não queria abrir mão daquilo que ela tinha conquistado ali. As filhas, né, que estavam ali com ele, provavelmente eram meninos também, mas um pouco lá das meninas, as filhas estavam ali como condutoras, né? Elas seguiram Ló e não questionaram o pai, né? A mãe que questionou, que ela não queria sair de lá, mas saiu, arrastada, né? Literalmente, né? Porque o marido quis levá-la, né? Mas ela ainda assim é aquele processo, ela olhou
perdido para trás, cara, não era para ter olhado. E muita gente também não sabe, que até um detalhe interessante, a gente não sabe a crença deles, especificamente. O texto não diz, né? A gente não sabe se eles acreditavam no Deus de Abraão ou se acreditavam nos deuses pagãos de Sodoma e Gomorra. Então a gente meio que fica na dúvida o que ele realmente acreditava, no que ele acreditava, o Ló e sua família. Mas dá para ter Assim, de fato. um certo caminho a partir do momento que você pensa assim: se realmente Ló ouviu os anjos que apareceram para ele e falaram que ele deveria sair porque as cidades seriam destruídas, então ele tem uma certa crença sim. Não, ele acredita, mas eu estou falando assim, não é bem isso aqui a palavra. A vida, viver conforme. É isso. Será que ele vivia de qualquer forma? Aí Porque sempre queria até o diabo crer. Esse é o ponto. Não acredita, né? Mas o servir é que é. Servir era a palavra. servir. Será que ele servia realmente ao Deus de Abraão? Serviço. Porque a gente fica nessa dúvida. Porque apesar de ele ter ouvido os anjos, não está dizendo em momento nenhum que ele servia ao Deus de Abraão. Ele servia, nos textos, mostra que ele servia a Abraão, ajudava Abraão em tudo. Mas não quer dizer que ele está ali de coração aberto para Deus. E os anjos não apareceram por ele, mas por Abraão. Por Abraão. Deus tinha misericórdia de Abraão e fez com que aparecessem os anjos para ele. Exatamente. Aí salvou ele e a sua família. Agora a mulher que abriu mão, olha que coisa impressionante, isso nunca acontece muito no texto bíblico. Ela abriu mão de ser salva. Raramente isso acontece no texto bíblico, a pessoa abrir mão de salvação. Verdade. Né? Ela abriu mão de ser salva. Ela não tinha direito à salvação, se a gente for analisar bem, porque a salvação era para o Ló. Só que aí Deus abençoou ele e sua família. Então a salvação veio para todos ali. Só que ela abriu mão da salvação no momento que desobedeceu e olhou. E olhou para trás. E logo continuou seguindo com os seus filhos. Então assim, eu acho isso muito complicado ali naquela situação deles, porque está salvando uma pessoa que, depois que você for analisar bem o texto, ela se perde. Ela perde completamente a relevância. Ele passa a ter, lá mais na frente, tem uma situação ali esquisita, como você está aqui com as filhas, né? Mas aí você já começa a perceber que Ló não está ali muito dentro da linha de pensamento de Deus. Você vai vendo que ele está tendo uma vida bem distante daquilo que Deus planejou especificamente para Abraão, entendeu? Então, eu acho, ao meu ver, ela não conduz, mas ele também toma as decisões bem complicadas, porque aí já não tem mais a esposa para jogar aqui. Isso é importante lembrar, a esposa não está lá para ele jogar aqui, foi a mulher. Que tu me deste. Se lembra do primeiro? Mas eu tô A mulher dando que tu me a deste. ideia. Aqui é o Ló tomando essa decisão. Quem não assistiu, assiste, hein? Primeiro, depois vai humanista. Certo? Sim, prossiga. Na finalidade, né, a respeito de Ló, a gente tem assim a informação de que Ló se deitou com suas filhas. Na verdade, as filhas de Ló se deitaram com ele. É o tema polêmico. É o tema polêmico. Essa frase ficou em sexto lugar, né? Só que assim, as filhas de Ló se deitaram com ele para quê? Porque ele já está ficando velho e eles precisam. Não, é que elas queriam que Ló desse continuidade à sua descendência. Entendeu? Porque naquela época as mulheres não tinham direito ao bem. A herança da primogenitura. Entendeu? Aí, da primogênita nasceu o menino Moabe. E de lá, ou de Ló, vieram os Moabitas. Entendeu? Então, para quem quer saber das descendências, Ló é o pai dos Moabitas. Dando prosseguidade à história de Abraão e a sua promessa, a gente tem o quê? Deus faz a promessa a Abraão. Beleza. Só que o que acontece? Sarai, a mulher de Abraão, Agora é Sara, a mulher de Abraão, era estéril. Então ela não poderia dar filhos a Abraão, a não ser que algo acontecesse. Né? Um milagre, talvez. Alguma coisa precisaria acontecer, porque Sara, infelizmente, era estéril. E para que a descendência de Abraão continuasse, ele precisava gerar filhos. Né? E foi nesse momento em que aparecem, né, os anjos do Senhor para falarem para Abraão a respeito da promessa.
Deus ia dar um filho a Abraão, não importa o que acontecesse. E quando os anjos aparecem a Abraão, quem está lá? Sara. Sara está ouvindo toda a conversa que Abraão está tendo com Deus. E o que acontece? Deus, quando fala que ia dar um filho para ela começa a rir. E Sara, nesse momento, debochou da cara de Deus. É uma coragem sem tamanho. Ali é porque a irmã não tinha luz ainda, né? Brincadeira, irmão. Ali a irmã, eu acho, eu vou explicar o motivo da risada dela. O negócio é porque é o seguinte, eles já são pessoas de idade, né? A gente não citou essa parte. Essa parte, ela já é uma pessoa de idade, tanto ela quanto o Abraão. Então ela não acreditava mais que daria luz a um filho naquela altura do campeonato. Né? Acreditava que a promessa poderia, por exemplo, vir através de Ló, de algum descendente de Ló, que Ló já existia, estava ali, que a gente citou antes, né? Então ela acreditava que poderia vir dali, mas dela, ou talvez de alguma serva dela, uma pessoa se considera, até por isso que entrou a serva dela em si, né? Que no caso aqui é Agar. Mas antes de Abraão fazer o que ele fez por conta de Sara, que a gente ainda vai dizer, né? Abraão, na verdade, era um homem de uma mulher só, né? Só conseguia viver com o chorar dele. É verdade, isso é importante. É verdade. Ele não era monogâmico. Não, ele não era poligâmico, ele era monogâmico. É, monogâmico, corrijo. Ele era monogâmico, mas se tornou poli por conta da própria esposa, porque a Sara riu da situação e disse, olha, vamos ter que fazer com que essa promessa se cumpra. E vai ser através de minha serva, porque o filho dela será como se fosse meu. Detalhe, ela veio do Egito. Exatamente. Quando Abraão desceu e subiu do Egito. Foi de lá que ela veio. Aí teve a criança, aí Deus mandou mensagem de novo. Ele falou, olha, esse aí não é o que eu te prometi. Ele é bom, vai ficar aí para bons para você, mas ele não é o filho da promessa. O filho da promessa vai sair de Sara. E ela continuou não acreditando, mulher sem fé, mulher sem Jesus. Né? Ela continuou não acreditando. Mas o Abraão, depois disso tudo, eu vou saber uma coisa, eu vou acreditar. Né? Eu acredito que ele pensou que se eu vou crer agora, vou esperar em Deus que venha dela. Né? E veio o filho da promessa. Aí eu quero ver agora ela rir da cara de Jesus com o neném no colo. Eu quero ver. Aí ela tinha 90, né? Agora se fosse Deus, eu descia lá. E agora? O neném nasceu. Ria na minha cara que eu quero ver você rir de novo. Né? Eu quero ver ousadia, irmã ousada. Mostradinha. Né? Amostradinha. E outra, aí complicou, né? Porque agora ele tem 2 filhos. O primogênito, que veio através da serva, né? E o filho da promessa que veio através da sua esposa. São 2 primogênitos. E agora, para quem vai ser a promessa? Não, mas a Deus diz que a promessa vinha através de Sara, porque a promessa não é. Inclusive, a gente sempre trata isso ser muito errado. A gente sempre fala que a promessa é para Abraão. A promessa é para Abraão e Sara. Então ele está praticamente Porque se não fosse, Deus só mudaria o nome de Abraão. Mas ele muda o nome de Sara também. Muda. E a promessa é dada para os 2. Só que a mensagem é direcionada sempre para o cabeça da casa. Mas não quer dizer que ela não vai ser abençoada com ele, entendeu? Um bom exemplo disso, apesar de não ser da parte desse texto, é Jó. Quando Jó recebeu o galardão da parte de Deus, depois daquela situação toda que ele passou, que a gente não vai entrar em detalhes, porque esse é texto futuro, né? Mas o galardão não foi só para Jó. Os 2 receberam o galardão. Ele falou, desta mulher, dessa, não é de outra não, é dessa da A mesma que falou, amaldiçoa esse mundo. É desta que virá os seus filhos, através dela que vai vir todas as bênçãos, é dela, não vai vir de outro lugar não. Então assim, é o caso do Abraão aqui. É através da Sara, o foco era a Sara, não era outra pessoa não. Agora, como ele teve com Agar, o incentivo da mulher, certo? Deus não ia também lançá-lo fora. Ele também seria abençoado. Entendeu? Só que ele não poderia crescer na casa de Abraão mais. Ele teria que sair daquela casa. Porque isso geraria problemas futuros. Deus sabia. E aconteceu. Só que não foi. Não naquele momento, né? Então ele podia crescer saudável, digamos assim, né? Ele cresceu fora daquela casa. Mas Deus não abandonou o Ismael. Porque muita gente pensa que o Ismael ele foi lançado fora e foi esquecido. Ele não foi.
Deus deixa bem claro, eu não vou abandonar o Ismael. Dele que vem os ismaelitas, né? Os ismaelitas vêm dele. E os ismaelitas, ao passar dos anos, apesar das inimizades com Israel, ele ainda é um povo, entre aspas, parente, digamos assim. Né? Eles são Querendo parentes. ou não, eles são. Eles são família. Então, assim, não tem como. E um dos moabitas que tu citou antes também são família. E o interessante é que da terra de Moabe lá, ainda vem a família do Rubens, porque a família do Rubens mais na frente se mistura com os moabitas. A descendência do Rubens lá, né? Ele vai se misturar com os moabitas, mais para frente. Joga para depois. Bem depois. Mas é a tribo deles que se misturam. Então é porque tudo é família. Então ele não está. As relações futuras vão acontecer entre essas famílias aí. Então havia inimizade? Havia. Há em qualquer família, né? Óbvio. Mas as relações ainda acontecem entre eles. Então não podia realmente deixar de ter o Ismael ali por perto. O Ismael precisava estar lá. Então o Ismael não ficou tão longe assim, ele estava perto. Né? Ele só não podia mais conviver com Abraão e os outros. Né? Aí Deus apartou eles para o deserto, né? Infelizmente. E aí aonde nós vamos dar a entrada na outra parte da jornada agora, né? Mas um minutinho assim, você acha que Deus fez o que fez, a questão de Agar e tudo mais, só pelo fato de Sara ter rido naquele momento? Por exemplo, não haveria tudo isso se ela não tivesse rido e ter aceitado. Deus não colocaria um desejo no coração dela para mandar Agar. Não ia ter Ismael. Não ia ter Ismael. Não ia ter essa história com Agar. Né? Mas no caso dela ter rido, Deus disse: não, peraí, vai ter a bênção, mas vai ter consequências por você ter rido da minha cara. Essa é boa. Você ter rido da minha cara, consequência. Eu creio nessa possibilidade, sim. Mas ali também tem outras coisas. Ela desobedeceu, porque era pro filho dela. Tem que esperar. Ela tinha que ser paciente e esperar. Só que ela não queria mais esperar. Mas uma paciência de 80 e poucos anos, você acha que, né? Dá pra entender o lado dela. Dá pra entender, claro. É difícil, cara. Mas rir da cara de Deus, eu não sei se eu faria. Assim, você está ali ouvindo de Deus. Deus é o Deus do impossível. Deus faz... Acho que eu não me atreveria. Eu acho que eu não me atreveria. Ela é uma das poucas pessoas que fez esse atrevimento. De rir da cara de Deus assim, na cara dura, eu acho. Eu não queria mexer com Sara. Debochar da cara de Deus ali foi pesado. Então, assim, eu acho que ela não deveria ter feito isso, porque isso gerou essas complicações todas. Mas vamos supor que ela não tivesse feito, tivesse aceitado que teria um filho. Não teríamos esses ismaelitas, por exemplo. Será que os planos de Deus teriam mudado de alguma forma? Teria sido afetado? Não tem como saber, porque os planos seguiam daquele jeito que foi feito. Né? Poderia existir um outro povo depois? Possivelmente. Né? Na descendência, poderia surgir um outro que se relacionaria com Israel de alguma forma. Né? Mas como aconteceu de fato, e um detalhe importante, Deus permitiu aquele nascimento. Ele não é um nascimento que não foi permissivo, ele foi, até porque o casamento ali, os dois concordaram. O Abraão tem parte da culpa também. A gente fala da Sara, mas Abraão tem parte da culpa. Porque ele podia ter dito não. Ele batia no martelo, a cabeça da casa é ele, mas ele não fez isso. Aí a gente fica jogando a culpa na Sara, né? Mas o culpado também em parte é o próprio Abraão que permitiu esse tipo de coisa. Na verdade, né? Se ele não tivesse permitido, tivesse dito, não vou esperar. Só que é aquele poder de convencimento, ela vai ali, amor, vamos ali, vamos tentar fazer de um jeitinho, né? E esse jeitinho acabou dando nisso, né? Mas você vê que mais lá pra frente, quando Abraão está próximo da sua morte, ele se casa com Quetura também. E tem outra descendência, outro povo que nasce dele também. Né? Então a gente não tem só israelitas, mas a gente também tem o povo da mulher dele, a terceira mulher no caso, né? A Quetura. Quetura é o nome assim. É Quetura, eu acho. Antes dele morrer, ele teve isso daí também. Mas aí por quê? A mulher já tornou ele uma pessoa diferente. A Sara mudou ele. Tá entendendo? Se a Sara não tivesse feito isso, eu acho que ele teria apenas o Israel. Entendeu? O Isaac, no caso, né? Teria só tido o Isaac.
Mas, por conta dela, todo o sistema foi mudado. Né? Teve toda uma mudança no planejamento. Mas fazer o que? É a vida. Sim, agora, tratando do Isaac em si, do filho, né? Mais pra frente que eu ia falar, é a parte do sacrifício, né? Que essa parte é importante também. Ah, é verdade. A respeito do sacrifício, né? Porque agora o menino nasceu, né? O menino nasceu, o menino se vos deu, e agora é só alegria, né? Bora esperar o menino crescer e fazer mais descendência. Não, peraí. Outro teste, esse teste é de matar o filho, literalmente. Esse teste é de matar, viu? Eu acho que essa foi a resposta para você não ter me esperado. Ixi. Agora é a resposta de Deus para Abraão, porque você não soube esperar. Uma lapada seca. Oh meu Deus, olha meu filho aqui, tão bonitinho, a herança. Massa. Eu quero esse filho aí. Eu achei ele bonito também, me dê pra mim agora. Não é engraçado, a gente volta para Abraão naquela situação do Ló e agora ele está orando para tentar salvar o filho agora. Só que agora o foco é 100% no menino. Não tem o foco mais abrangente, né? Então a oração dele é bem mais direta dessa vez, nessa parte. Mas é aquele detalhe, Deus tinha outros planos, Deus precisava ver se ele realmente estava ali com ele, porque exatamente isso do Ismael acabou criando uma desconfiança, ao meu ver, né? Não sei se todos concordam, né? Mas acho que da parte de Deus ele criou uma desconfiança. Porque se você não é capaz de confiar em mim para seguir uma jornada comigo até a promessa ser cumprida, como é que eu vou confiar em você? Eu preciso ter a confiança de que você vai fazer aquilo que eu ordenar. Então eu acho que esse teste veio para isso, para saber se ele realmente estava disposto a fazer aquilo que Deus mandou. Por conta do tempo, dos anos que ele ficou esperando para aquele filho, acabou gerando uma certa certeza, né? Que era o óbvio, né? Aí Deus fez esse teste para reafirmar se você realmente confia em mim ou não. Se o que tem mais de precioso é o seu filho ou sou eu? Isso é amor. É verdade. Essa foi pesada. Se realmente, Deus está fazendo um teste para Abraão perguntando se realmente Deus era mais precioso para ele ou o filho dele. Então Deus manda Abraão levar o seu filho ao monte e sacrificar, né? Só que Deus não queria o filho de Abraão, queria a fé de Abraão. Então assim que Abraão foi para imolar o filho dele, Deus, opa, peraí. Você passa no teste. Para. Você está aprovado. Está aprovado. Eu fico imaginando o alívio de Abraão naquela hora. Nossa, eu acho que naquela hora ele caiu de choro de alegria. Tá tranquilo, né? Não, e outro negócio. Eu imagino Abraão no sorriso Isaac preso ali. Pode me soltar já? Acabou? Não vai matar mais não? Não, mas é isso que eu ia falar. O Isaac, na verdade, estava tão sereno, tranquilo. Parecia um anjo. Tá tudo certo, papai. Aí ele... Eu acabei de ser. Vai! Eu fico imaginando, porque são três pessoas ali em uma situação complicada. Primeiro porque ele omite, agora sim, ele omite para Sara o que ele vai fazer no monte. Agora entrou uma omissão. Ele omite para Sara o que ele verdadeiramente vai fazer no monte. Só que Sara suspeita que algo errado tem. Né? Porque eles irem ali sem cordeiro, no monte, vai fazer pedido de oração sem sacrifício. Mulher que é mulher, é desconfiada. Ela não confia. Mas confiou ao mesmo tempo, porque da última vez que ela desconfiou, ela se torou, né? Porque... Não tem escolha dessa vez. Vai ela confiar ou... Aí é onde entra uma coisa interessante. Deus também testou ela ali. Eu quero saber se você agora confia em mim. E ninguém percebeu. Testou os dois. Eu quero saber se ela confia em mim. Porque não adianta ele confiar e ela ficar desconfiando de mim, não. Você debochou da última, agora você não vai debochar não. Agora eu quero que você confie. E eu acho que ela ficou ali com a certeza no coração do que ia acontecer e com a certeza ao mesmo tempo que não ia. Ficou naquele combate dentro dela, vai, não vai acontecer. Eu acho que ficou esse pensamento dentro, não está no texto, é óbvio, né, gente? Mas eu estou falando do pensamento de uma mãe, de um modo geral. Eu acho que ela ficou nessa batalha interna, vai acontecer, não vai acontecer. Eu acho que ela ficou se degladiando por dentro para saber se realmente, de fato, o que Deus queria com aquilo ali. Qual era o propósito de Deus para aquela situação. E eles subiram.
E passou por aquela situação, como você disse, né? Depois Deus vai, manda um cordeiro lá para ser sacrificado, né? E tá tudo bem, né? Aí você vê onde Deus mostra ali o plano de Deus para mais para frente. Aí chega Abraão, a gente tem um plano de você virar a salvação verdadeira. Isso aqui é só uma amostra grátis. Mas ainda da tua descendência, ainda virá aquele que salvará e remirá não só vocês, mas o mundo todo. Então ali é um momento ímpar, porque você não vai ver isso depois, você vai ver só naquele momento ali. Quando eu vejo essa analogia da sua lágrima aqui no rosto, porque é uma das analogias mais bonitas da Bíblia, na minha opinião, Sim. sabe? Porque você tem assim, o plano da salvação sendo consumado ou finalizado em Jesus, né? Só que Deus já antes já estava mostrando o que ele ia fazer, só que nas entrelinhas, sabe? Olha, Abraão, da mesma forma que você imolar o seu filho, eu vou fazer isso, só que dessa vez eu não vou ter tanta misericórdia como eu tive com você, entendeu? Para você ver, né? Deus não poupou o seu filho mais precioso, sabe? Seu único filho precioso, só que tipo, ele poupou, ele teve misericórdia com Abraão e com Isaac, o filho dele, só que ele não teve misericórdia com o próprio filho. Olha o tamanho do amor que ele tem por a gente, de não poupar o único filho que ele tinha para morrer por nós e poupar o filho de Abraão. Sendo que ele poderia ter deixado Abraão matar para mostrar que e ter nascido outro depois, sem ser Isaac, né? Mas Deus teve muita misericórdia de Abraão e não teve de Jesus para ter uma graça imensa por nós. Pois é. E mais para frente, esse Isaac seria provado também. Não naquele momento ali. Ele foi provado ali para saber se ele estava também, né? O Isaac em si, né? O Isaac todinho, tão novo, ele ainda talvez não tinha a consciência ainda do que ia acontecer com ele. Acho que para ele era uma brincadeira, alguma coisa assim, porque ele estava tão tranquilo. Então essa é a história de Abraão, né? Que temos assim de suma, né? Das partes mais importantes dele. E depois de Abraão, né? A gente ainda vai falar a respeito de Isaac, a respeito de Jacó, né? Que são a continuidade da descendência dos patriarcas. Mas Abraão, para finalizar isso, ele morre, ele deixa a sua descendência, como eu falei, os ismaelitas, israelitas, o povo de Quetura também. E então é isso, eu quero agradecer a todos que nos ouviram, nos escutaram, nos viram também. Quero agradecer a nosso irmão Leandrão, sua participação, muito obrigado. Ao meu comentarista especial, irmão Pedrinho, rapaz, obrigado, ajudou muito, tá certo? Bem. Espero contar com vocês na próxima, né? Tanto como comentarista, como convidado, seja o que for, é sempre bom, né? Participante especial, é sempre bom conversar com vocês. E é isso, eu quero agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. Sigam nossas redes sociais, YouTube, curtam, compartilhem o vídeo. Desde já eu agradeço muito. E é isso, fiquem com Deus e a paz do Senhor. A paz. Eis que virá Jesus a fim de me levar a desfrutar em luz a seu amor sem par. Abraão, Isaac e Jó, ali no céu verei, ao lado de Jacó, com ele cearei. Avante eu vou, porque avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho um gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando